quando o legislador acenou com a possibilidade de regularização de imóveis através da usucapião extrajudicial, ele não trouxe a gratuidade junto com as regras que determinaram este procedimento. E isto torna para muitas pessoas mais difícil e, em muitos casos, inviável de realizar este procedimento pela via extrajudicial. Esse é o tema da nossa aula de hoje, no curso de usucapião extrajudicial, até porque surgem muitas dúvidas com relação a essa situação. E, como nós não temos a determinação na lei para esta possibilidade, precisamos verificar em cada estado a situação pontual em cada um deles. Sou Eliane Blasquezi, tabeliã de notas e professora. Estou aqui para tratar com vocês de mais este tópico que, em sendo estabelecido, destrinchado no curso, facilita a vocês para que deem a agilidade necessária para o procedimento. Vem comigo e nós vamos verificar a possibilidade ou não da gratuidade desta situação envolvendo a usucapião extrajudicial. Não existem as regras de isenção ou imunidade que alcance as pessoas que se declaram hipossuficientes e garantam a elas o acesso ao procedimento da usucapião extrajudicial na maioria dos estados. E eu digo para vocês na maioria dos estados porque daqui a pouco nós vamos ver se há e onde é possível, qual o estado que tem esta previsão e esta possibilidade. Então, como não há lei que defina esta possibilidade, os tabeliães e registradores terão que fazer a cobrança obrigatória desses emolumentos, pois esta cobrança é compulsória e tanto o tabelião quanto o registrador só podem fazer aquilo que está determinado em lei. Fazer ou não fazer, tem que estar na lei. E o titular do cartório, tanto do tabelionato quanto do registro, não tem discricionariedade para decidir sobre cobrar ou não emolumentos, porque eles incorrem em falta grave, tanto se cobrarem a mais, quanto se cobrarem a menos ou não cobrar os emolumentos. E para garantir o acesso ao hipossuficiente ao procedimento de forma gratuita, com isenção, com não incidência ou até com imunidade, se for o caso, é preciso que as assembleias legislativas estaduais, que são os órgãos em tese que têm competência para criar esta norma, para legislar sobre emolumentos, porque isso foi acometido aos estados fazer esse estabelecimento. Então, é necessário que essas assembleias legislativas estabeleçam em lei esta gratuidade. Mesmo assim, o acesso a esta gratuidade vai ficar limitado ao estado que o instituir e não alcança os hipossuficientes de todo o território nacional. Porque, como eu disse para vocês, inicialmente, essa possibilidade de gratuidade, ela é válida dentro do estado, tanto a cobrança quanto os limites das custas e emolumentos extrajudiciais são definidos em cada estado. A legislação federal poderia editar normas gerais sobre aquilo que vai exigir um tratamento igual em todo o território brasileiro,
como a gratuidade nesse caso. Havendo pessoas hipossuficientes em todo o Brasil, né, este princípio da isonomia impõe que a gratuidade reconhecida em um estado da federação seja assegurada também em outros. Mas, como não existe esta regra a nível federal para a gratuidade dos serviços extrajudiciais, tá? Dentro do Poder Judiciário é outra história. Lá é requerida a JG, que é deferida ou não. Com relação à gratuidade a nível de serviço extrajudicial, não existe norma federal que tenha essa regulação. Se existisse, partindo daí, cada estado discutiria através de lei própria dos emolumentos as regras para definir isenção para os hipossuficientes. Nesse caso, não há, como eu disse para vocês, a nível federal nem a nível estadual regras que definam a gratuidade desses emolumentos. Aí vocês vão dizer, mas o CPC atual trouxe isso. Trouxe, e nós já vamos ver isso, para situações que envolvam decisões judiciais. Decisão judicial impôs a gratuidade, reconheceu a gratuidade, isso é estendido aos tabelionatos e registros de imóveis. Mas, diretamente, quando se trata de um procedimento extrajudicial, nós não temos essa possibilidade. Deve-se distinguir, então, o acesso à justiça, que é o direito fundamental previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal, que garante o acesso à jurisdição. E aí nós temos que fazer essa distinção do acesso aos serviços extrajudiciais. A regulamentação da justiça gratuita, como eu falei para vocês, no artigo 98 do CPC, garantindo extensão dessa justiça gratuita aos emolumentos do cartório, para que seja garantida a efetividade das decisões judiciais, mas não são fundamentos para a gratuidade dos serviços dos cartórios em geral, e sim para garantir essa efetividade das decisões. Assim, é preciso judicialização de uma demanda e deferimento do pedido de gratuidade da justiça para que se tenha esse efeito extensivo aos cartórios, aos tabelionatos e aos registros de imóveis. E assim, dessa forma, não alcança os serviços notariais e registrais de forma direta, a não ser que haja previsão expressa em lei estadual. E como eu disse para vocês, nós não temos, pelo menos que se tenha notícia, esta gratuidade a nível de estado. E aí fica uma pergunta: há possibilidade da usucapião ser gratuita? Da usucapião extrajudicial ser gratuita? Esses atos notariais e registrais da usucapião extrajudiciais que estão previstos lá no artigo 216-A da Lei dos Registros Públicos e no provimento 65 do CNJ serão gratuitos para as pessoas que comprovarem a hipossuficiência para pagar as respectivas despesas. Claro que estas regras devem estar estabelecidas em lei. Esta regra vai valer para estados em que há, na sua lei, essa possibilidade. No estado do Rio Grande do Sul, nós temos a possibilidade da gratuidade não estipulada por lei estadual, mas por um provimento da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O provimento 38 de 2018, que foi alterado pelo provimento 11 de 2019 da CGJ do Rio Grande do Sul, regulamentou esta gratuidade dos atos notariais e registrais na usucapião extrajudicial, para pessoas que comprovarem a insuficiência de recursos para pagar as respectivas despesas.
Mas como isso funciona na prática? Não é? Porque não basta nós sabermos que há essa possibilidade sem podermos colocar na prática para os nossos clientes, para aquelas pessoas que procuram o nosso, né, a nossa orientação. Então, neste provimento, no artigo 1º, vai dizer que os atos notariais e registrais da usucapião, que estão previstos lá no artigo 216-A da Lei dos Registros Públicos e no provimento 65 do CNJ, serão gratuitos para as pessoas que comprovarem a insuficiência de recursos para pagar essas despesas e serão ressarcidas aos notários e registradores através do Fundo Notarial e Registral, o FUNORE. O FUNORE é um fundo que é mantido através do recolhimento do selo notarial e registral de fiscalização para que haja o ressarcimento de atos que a lei declara que são gratuitos, né? Então, diversos atos, por exemplo, e principalmente para o registro civil, são ressarcidos por este fundo. Então, quer dizer, tabelião e registrador, eles não farão de graça. Quem fará de graça será o Estado, ressarcindo depois estes profissionais, né, essas serventias através desse fundo. E deve, então, ingressar o pedido da usucapião extrajudicial no tabelionato de notas, instruído com os documentos comprobatórios da alegada necessidade da parte. Vejam só, o momento em que se pede a gratuidade dos emolumentos, tanto referentes àqueles que serão pagos no tabelionato de notas, que refere-se à ata notarial, né, e aqueles reconhecimento de firmas, que nós já falamos em aula anterior, né, tudo aquilo que se refere ao usucapião extrajudicial, uma vez alegado, deverá ser feito, então, no momento do requerimento da ata notarial. O tabelião vai, então, encaminhar ao juiz diretor do fórum da comarca que pertence à serventia e onde é localizado o imóvel para a devida apreciação, com formação de um expediente administrativo na vara da direção do fórum, sem nenhum ônus à parte, e vai ser apreciado pelo juiz no prazo máximo de 10 dias. Não estando devidamente instruído esse requerimento de gratuidade com os documentos necessários, pode o juiz pedir, então, determinar a devida complementação pela parte interessada. Sendo deferido o pedido de gratuidade pelo juiz diretor do fórum, retorna o procedimento ao tabelionato de notas para ser prosseguido os demais atos notariais e presentes os pressupostos para a lavratura da ata notarial, encaminhamento ao registro de imóveis. Então, o tabelião vai lavrar a ata notarial com a gratuidade e vai encaminhar, né, vai entregar ao advogado para que ele junte ao requerimento do registro de imóveis esse deferimento da gratuidade. Isso valerá para todos os atos, tanto notariais quanto registrais. Se for indeferido o pedido de gratuidade, vai retornar este procedimento com a opção da parte fazer o pagamento dos emolumentos para prosseguir com a ata notarial e demais documentos referentes ao registro de imóveis, ou então retirar a documentação, né? O advogado retira a documentação para reapresentar o pedido pela via judicial e aí requerendo a assistência judiciária gratuita, a AJG. Por se tratar de um procedimento de mera validação, a decisão que não conceder a gratuidade não será passível de recurso pela parte, devendo-se assim entender, então, reapresentar o pedido na via judicial, quando então vai haver a devida análise pelo juiz, né, que vai
aí proceder o reconhecimento ou não, e então vai abrir oportunidade lá na via judicial para o contraditório. Os emolumentos da usucapião extrajudicial serão cobrados de acordo com a tabela de emolumentos vigente, observando-se ainda os termos do artigo 26 do provimento 65 do CNJ. Para fins de cumprimento no disposto, serão criados junto ao sistema selo notarial e registral os códigos cartoriais ata notarial de usucapião extrajudicial com conteúdo econômico, de natureza notarial, e de natureza registral será feito, então, no estado do Rio Grande do Sul, a criação do processamento do pedido de usucapião extrajudicial com conteúdo econômico, aí de natureza registral. Então, para que seja, então, após deferida a gratuidade, compensado aos tabelionatos e ao registrador de imóveis. Então, o interessado deve fazer o pedido da ata para o usucapião extrajudicial no tabelionato de notas, instruir com os documentos comprobatórios da alegada necessidade financeira, e o tabelião vai encaminhar ao juiz diretor da comarca para a devida avaliação dele, com a formação de um expediente administrativo. E esse expediente não vai ter ônus para a parte, e essa apreciação deverá ser feita no prazo máximo de 10 dias. Se não houver provas suficientes, o juiz pode pedir para complementar, e sendo deferido, então, esse pedido de gratuidade, que deve fazer ressalto para você que pensa ou que deverá fazer para algum cliente, você que está estudando aqui comigo, ou então que vai tratar com um advogado, que vai tratar com cliente, se você é profissional de outra área afim ao usucapião extrajudicial, esse pedido deve ser feito no momento em que se encaminha a ata notarial. Se passar a ata notarial com pagamento dessa ata, não pode ser feito o pedido lá para o registrador de imóveis. Se for deferido, este pedido de gratuidade vai retornar para o tabelião, que vai juntar com a ata notarial e entregar para o advogado, fazer o procedimento, o prosseguimento dos demais atos necessários para o reconhecimento da usucapião extrajudicial, juntando esse acolhimento da gratuidade para o registrador de imóveis. E assim a parte não terá nenhum tipo de despesa para realizar esse procedimento de forma extrajudicial. Ressalto para vocês que este procedimento, por enquanto, é possível somente no estado do Rio Grande do Sul, devido ao provimento 38, que foi de 2018, que foi posteriormente alterado pelo provimento 11 de 2019, que está em vigor neste estado. Nos demais, obviamente, no momento em que as coisas vão andando, é possível que os estados vão tomando providências para que as partes não sejam prejudicadas no procedimento extrajudicial por não terem condições de fazer o pagamento dos emolumentos, tanto notariais quanto registrais. E essa, então, é mais uma aula em que vocês têm mais um elemento para fazer a agilização, para fazer este procedimento de forma completa, atender tudo aquilo que o cliente vai necessitar. E a prof segue aqui com outras aulas na sequência desta, trazendo mais ponto a ponto atos que vocês podem realizar, elementos que vocês podem agregar aí para os seus clientes. Até a próxima aula e um beijo da prof.